Ok, estudo 38 de Lucas. Gente, a gente tem que terminar esse capítulo, né? Lucas já está acabando e parece que o tema está ficando tão interessante que hoje nós vamos ter até uma lição de história aqui no meio disso aqui, tá? Então, para quem está acompanhando, quem está caindo de paraquedas agora, você pode entrar lá no canal do YouTube e ver os primeiros estudos do capítulo de Lucas, tem de vários outros livros, né? Acho que nós já vamos conseguir bater todo o Novo Testamento, né? Mas o Lucas, o que é interessante? O Lucas, ele era médico, ele é minucioso para escrever as coisas. Então, tem coisas que os 4 evangelistas escrevem, tem coisas que um ou outro escreve. Então, é legal você ver a característica de cada um e a visão que cada um tinha dos fatos. Então, o Evangelho de João, ele é muito legal, porque João transcreve os discursos de Jesus. Então, é interessante você ver os diálogos. Em João é bem detalhado, tá? Mas Mateus ainda é mais. Mateus pega até aqueles detalhezinhos, por isso que na série The Chosen colocaram ele até como autista, porque Mateus é muito minucioso nas coisas, tá? Mas as atitudes, João pega mais os discursos. Marcos, ele é mais dinâmico, porque Marcos, na verdade, ele não presenciou, ele escutou tudo isso do Barnabé, então, que ele era sobrinho de Barnabé, então ele simplesmente reproduziu o que ele tinha escutado, né? Mas o Lucas estava lá, e o Lucas vai descrever de agora para frente, vai começar, Jesus já entrou em Jerusalém, a última entrada em Jerusalém, e daqui até o final nós vamos ver o final da vida na Terra aqui de Jesus, que comemoramos semana passada da Páscoa, né? Semana retrasada. Então vamos lá. No capítulo 20 de Lucas, nós vamos falar do 27 a 46, tá? Primeiro nós vamos ter que explicar uma coisa. Quem eram os saduceus? Então vamos lá explicar o que eram os saduceus. Saduceus é a seita de um grupo de judeus que eles viviam na Judéia. Foi um grupo, os judeus separaram um grupo e eles chamavam os saduceus, que eles estavam durante a construção do segundo templo, tá? Então, aqui diz que desde o século II antes de Cristo até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Isso é que eram os saduceus, viviam nesse período. A seita foi identificada pelo Josefo. Sabe Josefo, aquele historiador? Ele definiu como o alto escalão social e econômico da sociedade da Judéia. Traduzindo, os membros da diretoria, tá? Os bambambam dos judeus é que eram os saduceus. Eles achavam que eles eram mais cultos, eles eram nobres, eles eram povo eleito, aquela coisa toda, tá? Que a gente diz que é o judeu extremista, que eram eles, né? Então, o que acontece? Lógico que eles eram uma seita que tinha essas crenças bem arraigadas, assim, autoconceitos, né? E aparece Jesus falando que nada aquilo era nada. Então, por isso que eles foram bater bem de frente. Então, a primeira pergunta do nosso estudo hoje é no que os saduceus acreditavam. Então, o versículo 27 diz o seguinte: chegando alguns saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, tá? Então, o que os saduceus diziam é que não existe ressurreição. E Jesus pregava a ressurreição. Então, aqui ele vai explicar a história da ressurreição. Ele vai usar parábolas, ele vai explicar minuciosamente, e eu acho legal, porque nós condensamos esse ensino hoje para fazer um boom na nossa cabeça, porque ainda hoje sempre há alguma dúvida, né? Então vamos ver o que o texto tem para dizer para a gente. O que Lucas vai contar para a gente sobre os saduceus e a ressurreição. Então, os saduceus foram lá ter com Jesus e eles perguntaram o seguinte: mestre, Moisés nos deixou escritos que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filho, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos, o segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Então, vamos lá na lei de Moisés, dizia o quê? Até a gente estava estudando isso ontem no nosso estudo
nosso estudo de célula, e que é exatamente isso. Qual era a cultura, tá? Mulher não servia para nada, tá? Mulher era chocadeira, mulher não era nem número, gente, nem número. Não é que mulher não tinha voz, ela nem no qual era contada. Tanto que você vê, ai, Jesus matou a fome de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Quer dizer, mulher era a mesma coisa que um saco de estopa. Acho que eu tenho o contrário, que saco de estopa servia para carregar alguma coisa. Mas então, o que acontece? O que Moisés dizia na lei dele? Ele dizia que a mulher casa com o irmão para suscitar descendência. Se esse irmão não tiver filho, ela tem que ir casando até ter o filho de alguém. Mas o interessante é que não importa que lugar que está esse filho, o filho vai ser a herança do primeiro esposo, mesmo que já tenha morrido. Então, é muito engraçado isso. Então, veja bem, como que era o esquema? Eu casei com meu marido. Aí ele morreu, eu caso com o irmão dele. O irmão dele morreu, eu caso com o outro mais novo. E assim vai. Então, tinha situações que as mulheres já eram velhas e os rapazes eram rapazes novos. Ele já sabia que ia ter que casar com aquela mulher. E o filho que ele tivesse não ia ser descendente dele, ia ser descendente do irmão mais velho. Então, é uma lei meio confusa que tinha lá, mas eles usaram essa lei para falar, veja bem, nós estamos falando sobre a ressurreição. Então, eles dão esse exemplo que essa mulher casou, né, com 7 filhos e morreu todo mundo. E aí, com quem que é que a mulher ia casar? Na vida eterna, na ressurreição, porque Jesus dizia que havia ressurreição, então eles queriam saber em que nível, né, que seria a ressurreição. Então, a pergunta 3 diz o seguinte: eles usam a lei de Moisés corretamente? Eles usaram a lei, adaptaram para pegar Jesus na curva. Então, eu digo para vocês, até hoje, principalmente hoje, eu acho, as pessoas pegam textos bíblicos, leis isoladas e constroem ali uma doutrina, tá? Meu marido diz que só que nos Estados Unidos tem não sei quantas mil denominações. É mais denominação do que versículo que tem na Bíblia, tá? É uma coisa louca. E cada uma, vamos ver, gente, se pega em um versículo. Então, é muito complicado você examinar um texto sem o contexto, tá? Então, tem até aqui aquela máxima que é texto sem contexto é pretexto, porque não adianta você pegar e ler um texto, sabe caixa de promessa que tinha quando a gente era criança? Pega o versículo, isso aqui vai ser o meu dia. Aí tá lá escrito, né? Por exemplo, e aí Judas foi e se enforcou. Então tem que me enforcar também. Então é uma coisa assim que não tem muito a ver, mas as pessoas usam a Bíblia como textos isolados. Então eu sempre digo quando a gente vai estudar um texto, você tem que fazer 3 perguntas para o texto. Primeiro, para quem foi escrito? O que foi escrito e como eu vou aplicar na minha vida. Porque tem coisas que não foi escrito para você. A Bíblia é um livro histórico, tem coisas que Deus agiu com aquela pessoa de acordo com a situação, não é que é para você. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ok, mas existem textos bíblicos que são fatos históricos. Então, não é porque é um fato histórico que está na Bíblia, você já vai pegar aquilo por verdade, tá? Então, a pergunta é se eles usavam a lei de Moisés corretamente. Não usaram, porque eles fizeram uma adaptação, como se faz hoje em dia, tá? E aí Jesus vai e responde sobre a lei de Moisés, tá? Que é a pergunta 4. Então, Jesus disse o seguinte, olha que doido. Então, lhes acrescentou Jesus, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então, o que Jesus está falando aqui? Nós morreremos, não todos, né? Porque eu já disse para vocês que eu vou ser arrebatado, vou entrar desfilando no céu, né? E eu quero que vocês entrem comigo, todo mundo feliz. Chegamos, né? Então, o que acontece? Quando você morre,
O seu corpo você é corpo, alma e espírito, tá? São esses três. O corpo é o que apodrece, que vai ficar lá. A alma é quem é a Kátia. O que ela gosta, o que ela estudou, isso é a alma. E o espírito é o que vem de Deus. Quando você morre, esses dois se fundem, tá? Porém, eu ainda fiquei perguntando essa semana, porque eu ouvi de uma menina que disse que, é porque no céu a gente não vai se reconhecer, né? Eu falei, não existe isso. Eu nunca vi ninguém falar isso. E aí eu fui procurar. E como não existe coincidência, depois que eu descobri, peguei a minha resposta, o texto que eu fui fazer é exatamente sobre isso, tá? Sobre como nós vamos ressuscitar. Então, vamos lá. Nós vamos ressuscitar, mas a gente não vai casar, porque lá não tem, tá? Nós seremos como anjos, porque o que tem sexo é o corpo. O corpo que é homem e mulher, tá? A alma e o espírito, não. O espírito é a parte que vem de Deus, tá? Então, o que Jesus está falando? Não existe isso. Aí ele vai bem mais a fundo. Tipo assim, o bando de cabeção, vocês estão presos nisso? Então, para quem tem dúvida sobre isso, pode pegar papelzinho e caneta, que eu vou dizer os textos que comprovam que você, mesmo depois de morto, você vai ser reconhecido, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vemos lá em Samuel 28, de 8 a 17, que diz o quê? Vamos lá. O rei Saul já tinha morrido, tá? O rei Saul diz que era proibido, era pecado, era crime consultar feiticeira, certo? E a lei era dele, ele era o rei. Só que ele queria saber sobre Samuel. O que acontece? Ele vai buscar a bruxa de Endor para ver. Então, diz o seguinte: convocou, chamou Samuel do reino dos mortos. Esse texto aqui, ele é muito dúbio. Eu podia até ter tirado ele para ser mais fácil de explicar, mas eu resolvi colocar porque é o seguinte: a Bíblia diz que os mortos não voltam, ok? Então, nós vamos lá nesse texto, em nenhuma versão da Bíblia diz que a bruxa viu Moisés. Viu Moisés? Não, viu Samuel. Diz que ela falou, veja o Samuel, veja bem. Ela já estava cometendo um delito, ela viu que era o rei que estava lá, e que se ela não fizesse o que ele queria, ele ia mandar matar, porque o que ela estava fazendo era um crime, que não podia. Então, o que ela fez? Ela fala que viu Samuel. Se ela viu, o texto não fala que ela viu, fala que ela disse que viu, tá? Então, isso aí eu não tenho como saber o que é que aconteceu, então era mais fácil eu tirar, mas eu deixo esse texto aí que é para a gente, vamos pensar qual a conclusão que você tira disso. Por quê? A Bíblia diz que os mortos não podem interferir na vida dos vivos. Aí você vai me falar, e Moisés e Elias? Isso aí é a cereja do bolo mais para frente, tá? Depois nós vemos o filho de Davi morreu, lembra? O filho de Davi com a Batseba? O filho de Davi morreu. E ele, o que Davi diz? Tá? O primeiro texto é 1 Samuel 28, de 8 a 17, tá? Que é a bruxa de Endor. O segundo é 2 Samuel 12, 23. E diz o seguinte: quando a pequena criança de Davi morreu, ele declarou: eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Davi supôs que seria capaz de reconhecer o seu filho no céu, apesar de ele ter morrido como um bebê, tá? Então ele está dizendo, Davi estava falando que ele ia encontrar com o filho lá. 3. Em Lucas 19 a 31, nós vamos ver a história de Abraão, Lázaro e o rico, que eram todos reconhecíveis após a morte, certo? Nós sabemos dessa história. E depois nós vemos lá que até o rico falava, né, para Lázaro: desce e vai avisar os meus queridos que o negócio vai acontecer. Não, pega o dedo, molha o dedo da água, põe na minha boca, que eu tô com calor do caramba. Não, tá? Mas então ele não podia interagir, ok? Mas todos se reconheciam lá. E depois nós vemos na transfiguração Moisés e Elias, que eles foram reconhecidos, tá? Moisés, a Bíblia diz que ele morreu e o Senhor Deus o sepultou. Nós já falamos sobre isso, que é o grande barato da vida de Moisés. Depois de tudo que aconteceu, Deus chamou ele, mostrou a terra prometida e falou: você não vai entrar.
tá? E fala, quem escreveu foi Josué, e Josué conta, no último capítulo lá, ele fala da morte de Moisés, e fala, e o Senhor o sepultou. Depois nós vamos ver lá na carta de Judas, o irmão de Jesus, que ele fala, e quando Satanás discutia, brigava com o anjo Gabriel pelo corpo de Moisés, então quer dizer que Deus sepultou o corpo de Moisés, exatamente para não ter adoração, nem idolatria, nem nada, mas Deus guardou o corpo dele, porque estava lá e o diabo estava querendo pegar, certo? E aí nós vamos ver Elias, que também foi arrebatado. Por quê? Ele ia voltar. Se ele ia voltar, ele tinha que ter a aparência que tem, entendeu? E aí nós vamos ver aonde que eles vão aparecer de novo. Lá no Apocalipse, as duas testemunhas que vão lá pregar em Israel, blá, 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 é Moisés e Elias, tá? Então, o que nós estamos falando aqui? Você vai poder identificar a pessoa, vai poder, mas lá não vai ter casamento, não vai ter pobre nem rico. Aliás, meu marido tem uma teoria muito interessante, que ele diz o seguinte, que o ser humano chega no auge da sua aparência entre os 30 anos, né? Que é como você vai ser. No começo é você crescendo e depois é você, né, ficando mais velho. E que o auge é 30 anos. Então ele acha, assim, né? Diz que acha que no céu todos vão ter a idade de 30 anos, que a idade, a aparência vai ser de 30 anos, que é a aparência já ideal. Isso aí é lucubração dele, é uma coisa para a gente pensar. A Bíblia não diz nada sobre isso, tá bom? Só termos de curiosidade. Então, vamos lá. Pergunta. Com esses exemplos, a Bíblia parece indicar que poderemos ser reconhecidos depois da morte, tá? Então, vamos lá. E a Bíblia declara que quando chegarmos no céu, a 1 João 3,2, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aí ele está falando de Jesus, vamos ser semelhantes a ele. Então, por isso que pega aquela história de ser mais ou menos a idade adulta, né? E o veremos e vamos reconhecer. Depois, em 1 Coríntios 15:47, diz o seguinte: assim como os nossos corpos terrenos eram do primeiro homem, Adão, assim também nossos corpos ressuscitados serão como o de Cristo. 1 Coríntios 15:47. Aí você vai me falar, mas vai ser como? Gente, o corpo glorificado de Cristo, que o quê? Que apareceu para as pessoas. Lembra que ele apareceu para os dois lá de Emaús, depois ele foi lá fazer um churrasquinho na beirada da praia, chamou eles, então ele ficou 40 dias aqui ainda, e as pessoas reconheciam o corpo, que era igual. E aqui, Paulo está falando aos Coríntios que nós também, nossos corpos serão ressuscitados como o de Cristo, ok. E aí ainda continua mais para frente. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então, nós vamos ter a imagem terrena e a imagem celestial, tá? Isso eu não estou falando, não, está aqui no texto. Eu estou lendo na íntegra. Porque é necessário que isso, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade. E que isso que é mortal, se revista da imoralidade, tá? Muitas pessoas reconheceram Jesus depois da sua ressurreição. Aí nós vamos lá, texto, João 20:16, 20, 21, 21:12. Depois, se vocês quiserem, eu passo os textos da relação dos textos, tá? 1 Coríntios 15, de 4 a 7, tudo isso está falando que os corpos serão reconhecidos, tá? E aí? Agora vamos lá. Se Jesus, que era reconhecível em seu corpo glorificado, também seremos reconhecíveis em nossos corpos glorificados. Ser capaz de ver os nossos entes queridos é um aspecto glorioso do céu, mas o céu é muito mais sobre Deus e muito menos sobre nós. Que prazer será estarmos reunidos com os nossos entes queridos e adorar a Deus com eles por toda a eternidade. Isso fala até esqueci, perdi o nome dele aqui, que é um dos estudiosos lá, daqueles, os pais da igreja. Então, tudo certo? Então, o que acontece? Os saduceus, só voltando, os saduceus pegaram uma lei de Moisés e tentaram colocar Jesus no canto para Jesus responder. E Jesus simplesmente explicou
o que é que vai acontecer. Então, nós vamos ver, quando Jesus respondeu, ele respondeu, eles fizeram uma outra pergunta. Vamos lá. Pergunta 5 diz o seguinte: qual a atitude deles depois da resposta? Então disseram alguns dos escribas: mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo, porque eles já descobriram a perspicácia de Jesus, tá? E eu amo Jesus fazendo isso. Sabe o que eu mais gosto? Quando Jesus, o pessoal está perguntando, ele fala: eu não vou responder isso, não. Eu acho o máximo. Aí vamos lá. Pergunta 6. O que Jesus queria dizer com a sua pergunta? Agora vamos lá. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ele ser seu filho? Tá? Porque Jesus era filho de Davi, né? Então, teoricamente, o que eles estavam querendo aqui dizer? Bom, se ele era filho de Davi, ele devia ser submisso a Davi. Mas Davi fala lá nos Salmos que Jesus é o meu Senhor. Certo? Amo Jesus botando o povo na esquina. Vamos lá. Pergunta 7. Qual a recomendação de Jesus e aos seus discípulos em cima dessas teorias? Então, se você está achando que essa parte desse capítulo está meio confuso, certo? O que você vai ver? O que eles também estavam achando. Então, Jesus pega e explica. Recomendou para os seus discípulos. Ouvindo todo o povo, esse é o 45 a 47. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Vamos lá. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras na sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram a casa das viúvas para o justificar, fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Isso quer dizer o quê? Não entre nessas falácias, em discussão teológica com quem já vem com aquele monte de argumento. Você percebe quando a pessoa vem discutir teologia com você, já armada para te pegar, tá? A gente sabe disso. O evangelho não precisa ser defendido. Deus é suficiente para se defender. Você não precisa defender Deus. Você não precisa explicar uma atitude que estava lá na Bíblia, porque, nossa, mas isso foi injusto. Você não precisa. Deus não precisa que você seja advogado. Aliás, o único advogado eficiente que nós encontramos é o próprio Jesus Cristo, tá? Então, o que acontece aqui? Que Jesus fala: afasta-vos dos escribas, aqueles que gostam de ser os bambambam, tradução portuguesa lá, Katia Koch, o que é? Fuja desse pessoal que são os hipócritas, que eles gostam de dar com aquelas roupas talares. Aquela roupa talar é aquele negócio, aquelas roupas lá que o judeu usa, né? E eles gostam de toda a pompa, senta no primeiro lugar, vai na praça e fica orando na praça. Sabe o super santo? Tá? Que é marido da super crente. Então, isso aí, foge dessas pessoas. Porque o que acontece? Eles estão tão na superficialidade que acabam perdendo a essência do evangelho. Então, o que Jesus está falando? Essas pessoas vão sofrer o juízo pior e muito mais severo. Eles vão receber, porque eles se colocam no lugar de agentes de Deus e, na verdade, eles não são. Eles estão atrás da sua própria vanglória. Sabe o que é vanglória? É uma glória que é para mim, é uma glória que é vã. E nós vemos isso, gente, até nos dias de hoje. Pessoas que se acham, porque teve uma experiência com Deus, acham que ele é o dono de toda a revelação. Então, esse tempo todo que nós temos de evangelho, de Bíblia, aí vem um cara e fala: porque eu tive uma revelação, só eu. Você acha que Deus ia revelar só para uma pessoa? Depois, logo no final dos tempos, gente, não existe nada novo, tá tudo lá na Bíblia. Ai, mas então como é que chega a essa conclusão? Vai estudar. Ora, pede para Deus te dar a revelação e vai estudar. Então, nada vai. A Bíblia, ela é um livro totalmente coerente. Não entra em atrito nenhum. Por isso que foi a escolha canônica da Bíblia, tá? Então, um texto se complementa no outro em qualquer lugar da Bíblia, em qualquer
livro que tiver lá, se alguma coisa se contradisser, então você já deixa de lado, porque isso é apócrifo, tá? Então, aqui, o que eles estavam fazendo? Queriam saber de Jesus como que ia ser lá no céu. E aí, eu não ouvi ontem essa história. Ai, mas será que vai ter bicho no céu? Cachorro, gato? Aí eu só fiquei olhando, aonde vai parar essa conversa, né? Não, porque tem que ter a salvação do cachorro e do gato, porque a gente gosta dos bichos, né? Aí eu só escutando. Aí eu falei assim, mas eu acho que não vai ter, não, né? Aí outro, então, mas lá no céu, diz que, né, onde o leopardo passeia com a corça, o filho do urso, da ursa, gente. Sinceramente, eu não estou interessada se vai ter bicho lá, tá? Eu tenho meu cachorrinho, que eu amo muito, mas eu já tive muitos morrer, babá. Agora, em vez de eu ficar perdendo meu tempo discutindo como esses, né? Discutindo se o cachorro vai para o céu, gente, vamos salvar o mundo perdido. Tem muita gente, o tempo está se acabando. Nós estamos vendo, quem estudou Apocalipse já está vendo todo o movimento acontecendo. Olha, vou dar uma dica. A hora que aparecer um bambambam, que é o super bonzinho e que todo mundo gosta, fique esperto. Fique esperto, porque ele é o anticristo. O anticristo vai vir não é um malvadão. Não, gente, malvadão não seduz ninguém. Ele vai vir como o ótimo, para manter a paz. Então é quem? Então é. Quem é o falso profeta? Será que é o Papa? Será que quem é o anticristo? Não é, não é. Vai ser levantado um religioso que é o falso profeta, que ele vai fazer a campanha do anticristo. Então, em vez de a gente pegar esse tempo que nós temos e discutir quantos anjos cabem na ponta de um alfinete, vamos discutir o quê? Levar o evangelho. Como eu posso testemunhar o evangelho? Para A, B ou C. Quais as pessoas que estão ao meu lado que de repente não são convertidas? Gente, a minha preocupação é tão grande sobre os filhos da igreja. Então, há muitas pessoas dentro da igreja que acham que são salvos só porque segue o script. Porque faz milagre, porque canta. Gente, Jesus vai falar, não te conheço. Se você não nascer de novo, mas é que eu não tenho pecado. Aí eu já ouvi assim, eu não tive o dia da minha conversão, porque foi uma coisa como é que é? Cíclica, foi devagar acontecendo. Não, não é. Porque eu não acredito que nenhuma pessoa, quando é colocado nos pés da cruz de verdade, não abre a boca a chorar e se arrepende do monte de coisa que você fez. Porque o amor de Cristo, ele é tão atraente que quem provou o amor de Cristo, o perdão de Cristo não desvia. Se você ficar sabendo que alguém desviou, ele nunca foi convertido. Ele era convencido, tá? Então é assim, não rouba, não mata, não enche a cara, não vende droga, então tô certinho lá, vou na igreja todo domingo, canto no coral, faz todo o seu script, mas se não nasceu de novo, não vai. Agora, você já pensou aquelas pessoas que estão dentro da igreja há tanto tempo, achando realmente que são salvas, e quando ouvir a trombeta, vê só o povo subindo e ele ficou? São essas pessoas que vão passar a perseguição. Naqueles 7 anos que vai ter, né? São 7 anos, 3 anos e meio, que o bonzinho vai estar bonzinho, depois ele vai profanar o templo judeu, e aí os judeus vão descobrir que ele não é o Messias. E aí ele vai começar a perseguir o povo, né? Nessa que ele começar a ser, quem é que vai ser perseguido? É aquele que estava do meu lado, e que ele achava que era crente, e achava que eu era fanática. Aí chegou uma hora eu subi, e aí ele ficou. Então, quantas pessoas estão ao nosso lado e que de repente você sabe que não tiveram um encontro com Cristo ainda? Os nossos filhos. Será que eu consegui proporcionar à minha filha uma oportunidade de ela ter o encontro pessoal com Cristo? Será que eu consegui fazer isso? Então, você não é responsável pela salvação de ninguém. Não é. O adulto ele é total, ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher. Mas você falou? Será que você falou? Ou então você falou de uma maneira que foi uma maneira agressiva, não foi uma maneira de amor? Eu não sei. Ruim a gente ter que ouvir isso, né? Mas é essa mensagem do final dos tempos, é o quê? Mostrar Jesus para as pessoas e saber que por esse estudo de hoje nós vamos nos reconhecer lá. Embora não tenha. Tem uma seita aí que diz que cada homem vai receber um planeta para povoar. Então, quantas mulheres? Gente, esquece.
O próprio Jesus aqui está falando que nós seremos como anjos, porque é a nossa alma que vai estar lá, o nosso corpo vai ficar, e a nossa alma vai ter algum resquício da nossa aparência, que como nós vimos, todos esses textos vai ser reconhecido, tá? Então, reconhecido, e outra coisa, diz que no céu não tem choro, nem ranger de dentes, não tem tristeza. Então, de repente, você não vai nem ficar sabendo que um querido seu não foi, eu acho, porque senão você ia ficar triste, né? Então, eu não sei como é que é essa parte. Eu prometo para vocês que quando eu for, eu não vou voltar para contar, tá? Porque Deus não permite que a gente volte. Mas como eu não vou morrer mesmo, então tá tudo certo. Nós vamos subir desfilando lá, então tá tudo ok, né? Então, o que é que eu quero falar hoje com vocês? Você tem certeza que a sua vida está sendo um exemplo a ser seguido? Você está transparecendo o amor de Cristo nas suas atitudes? Você está atraindo as pessoas ao Evangelho? Ou gente olha para você assim, nossa, ser crente que nem essa daí tá louco, tô fora. Conheço fulano que nem é crente, é muito melhor, é mais justo, é íntegro, é bom. Gente, que vergonha. Quer ver maior vergonha? Alguém olhar para você e falar assim, nossa, você é crente? Gente, como que a pessoa se assusta quando sabe disso? Sabe 007 de Cristo, né? Aquele que é o agente secreto? Ninguém pode saber? Gente, que vergonha. Que vergonha alguém ficar assim, que não percebeu que você tem algo diferente, não percebeu que você está sendo luz, não percebeu que você está sendo sal. Então, é isso que nós temos que fazer, gente. O tempo está acabando, Jesus já está voltando, a gente já pode ouvir. Ai, o mal, desgraceiro, desgraceiro. Gente, eu fico ouvindo a glória do Senhor invadindo a terra, como as águas cobrem o mar. Eu vi um vídeo que teve no culto de Páscoa em Brasília, com as 3 Forças Armadas. Gente, que coisa linda, adorando, Exército, Marinha e Aeronáutica, adorando o nome do Senhor. Gente, é isso que a gente está vendo. Eu não quero, eu não gosto de culto, o culto está muito demorado. Se você está achando que o culto de 1 hora é demorado, o que você quer fazer no céu? Né? O que você acha? Já pensou, você está louvando face a face, Jesus está lá, e você louvando ele, nossa, muito bom. Se você quiser ter uma ideia, assista, não sei como é que faz para assistir agora, depois eu ver, depois eu conto para vocês. Assista o último capítulo da novela Apocalipse da Rede Record. Gente, o último capítulo é uma coisa. Eu já vi umas 3 vezes e eu choro toda vez, tá? Mostra como é que vai ser o final da Armagedão, blá 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 blá, e mostra o céu. Acho que, assim, e aparece os textos, tá? O texto conferindo tudo que tá acontecendo. E aí, durante a novela, você conheceu quem era bonzinho, quem era ruinzinho, né? Mas aí você começa a ver os que chegaram com roupas brancas e ganhou a coroa da vida, e você está sendo recebido lá para gozar a presença do Senhor eternamente. Gente, que coisa linda. Que coisa linda é a gente saber que nós vamos estar lá. Porque nós somos parte do exército de Deus, amém? Aleluia, aleluia. Eu fui salva, eu não fui salva só para eu ir para o céu, eu fui salva para poder transmitir essa mensagem aonde quer que eu esteja. E o Senhor, Ele nunca me mandou somente, Ele mandou todos nós. Senão, você morria, se convertia, morria e subia. Não, a gente continua aqui para você ser testemunha, para você ter o privilégio de poder ser usado por Deus. Já pensou que louco, que delícia Deus usar você para responder a oração de alguém? A gente fala muito isso sobre ajuda financeira, ajuda social. Você já pensou Deus olhar lá de cima e precisar abençoar um que o fulano está querendo, que está precisando de uma bênção? Você falou assim, eu vou usar a Kátia porque ela vai fazer isso. Gente, se acontecer isso só uma vez, já está bom. Já está bom. Então, o reino de Deus, o evangelho não é difícil de ser carregado, não é difícil de ser vivido. É um prazer, é um estilo de vida, é você saber que pode acontecer o que for aqui. E você está salvo. E que você vai subir. E que Deus vai olhar lá do céu, olhar para você e falar assim, essa é minha garota. Uhul! É isso aí. Então, espero que o texto tenha sido assim, bem explicativo em relação ao que vai acontecer quando nós morrermos. E eu quero fazer um desafio que é para mim, em primeiro lugar, tá? Para quantas pessoas eu consegui ser bênção hoje? Nem que seja dar um sorriso para a moça do supermercado.
né? De repente, você não sabe o que ela está passando. Então, a oração tem que ser assim, Senhor, me usa no dia de hoje. E no final do dia, você deitar e falar em paz, me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Enquanto você estiver arrumando, cuidando da dor de alguém, o Senhor Deus vai estar cuidando da sua dor. Quando você estiver socorrendo uma família, o Espírito Santo vai estar socorrendo a sua. Então, esse é o grande barato do amor de Deus. Não se permita ser um reservatório de bênçãos, onde tem limite, vai enchendo, enchendo, enchendo e limite. Seja um canal que não transborda nunca, porque quanto mais entra, mais sai. E é esse o nosso papel no reino de Deus. Amém? Beijo para vocês, até a semana que vem.